A crítica é a arte de amar. Ela é o fruto de uma paixão que não se deixa devorar por si mesma, mas aspira ao controle de uma vigilante lucidez. Ela consiste em uma pesquisa incansável da harmonia no interior da dupla paixão-lucidez. Um dos dois termos sendo mais forte que o outro, a crítica perde uma grande parte do seu valor. É necessário que ela possua esses dois motores. Essas 5 frases abrem um texto essencial para a crítica de cinema que se chama A Arte de Amar, que foi escrito em 1961 por Jean Duché. Eu sou Giovanni Cômodo, eu sou crítico de cinema e cineclubista e integro o Coletivo Atalante aqui em Curitiba. E hoje eu vou conversar sobre crítica de cinema a partir desse texto de Jean Duché, A Arte de Amar. Jean Duché era crítico da Cahiers du Cinéma, uma revista essencial quando a gente fala de cinema. E o Duché, infelizmente, faleceu muito recentemente, em novembro de 2019, aos 90 anos. Mas ele deixou pra gente um enorme legado crítico, uma fortuna crítica imensa, da qual o principal texto é A Arte de Amar. Esse texto, por sinal, A Arte de Amar, ele foi traduzido na revista Contracampo em 2013. Então é relativamente recente a tradução dele para o Brasil. Mas é um texto essencial quando a gente fala de crítica e de cinema. O Duché traça uma série de parâmetros que são essenciais para quando a gente fala de crítica de cinema e que, acima de tudo, são muito inspiradores quando a gente fala de crítica de cinema. Dentre eles, que a arte e a crítica são inseparáveis. Eles não têm como serem dissociados e um não vive sem o outro mesmo. A gente não pode falar de arte sem crítica, a gente não pode falar de crítica sem arte. E essa crítica, ela provém da paixão. Para que uma delas exista, uma pessoa basta, na visão do Duché. Se uma pessoa tem contato com aquela arte, ela automaticamente já pode ser um crítico. O que é interessante, porque anos depois a gente tem alguns críticos que defendem que não existe arte e crítica sem um terceiro fator, que é a audiência, que é a plateia. Mas o Duché ele se concentra só nesses dois. Quando o Duché escreve A Arte de Amar, ele está falando um ponto que é muito pessoal a ele, é muito da própria experiência dele. E isso está em consonância com o próprio trabalho do Oscar Wilde, quando ele fala que toda arte é autobiográfica. E toda a crítica também é arte biográfica. A gente esquece disso, toda a crítica é autobiográfica, ela parte daquela relação que é sempre absolutamente pessoal e por isso ela é insubstituível, porque é a relação de você com aquela obra. E ninguém pode substituir isso. A gente traz a nossa própria história quando se defronta com uma obra. E a maneira como nós respondemos a ela, como a gente se sente sensibilizado por ela, tem muito a ver com a nossa própria história. Então, quando a gente escreve sobre um filme, ou quando a gente debate outras artes, a gente está falando muito também da nossa própria história, enquanto plateia e enquanto crítico. O crítico está inserido na plateia, ele também é a plateia. O Duché fala que basta um crítico, uma obra e um crítico, e ele não gosta do termo crítico, né? Por coincidência, ele prefere o termo amador, porque ele entende que todo crítico é alguém que ama uma obra, alguém que é tomado por aquela obra de uma maneira tão febril que essa pessoa está apaixonada. E essa paixão pode também ser destrutiva, ela pode ser até negativa, a linha que separa o ódio da paixão é muito fina, como a gente sabe. Então, quando o Duché fala que basta uma pessoa, basta essa pessoa estar tomada num nível do sensível por aquela obra, ele está falando disso, de um espaço que é muito autobiográfico. O Duché não gosta do termo crítico, ele prefere usar o termo amador, porque todo crítico ama o objeto ou a obra pelo qual ele está falando. Então ele evita esse termo, o que é irônico, já que ele é um dos maiores críticos de todos os tempos, mas ele se vê como um amador. E isso vem muito da posição em que ele está enquanto cinéfilo. Ele está interessado em falar dos filmes que ele ama. Isso é muito radical, é muito bonito, é o que eu recomendo para todo mundo. Fale sobre o que você ama. E essa está no cerne do A Arte de Amar. É como você consegue conciliar uma paixão, a paixão que você sente por aquela obra que você é tomado, e por isso é um processo irracional, é um processo que foge da lucidez. E como que você consegue casar isso com a razão, com a lucidez, como o Duché fala. Como que você consegue verbalizar isso para as outras pessoas. E com isso a gente entra no que é a grande razão de existir da crítica, que é um diálogo. Toda crítica é um diálogo,
É um diálogo com a obra, com o artista e, em última instância, com a plateia, com a audiência, com as pessoas que também estão experimentando essa obra. Então, quando a gente fala em para que serve a crítica e as funções da crítica, a gente está falando absolutamente de diálogo. O papel de um crítico muitas vezes na verdade não muitas vezes, mas via de regra é conseguir articular os significados que o artista deixa nas suas obras e que, se às vezes não estão claros o suficiente, mas que estão ali e podem ser alcançados pelas outras pessoas. O papel de um crítico não é... E isso a gente observa bastante, infelizmente, mas as pessoas querem procurar o 10º significado escondido de um tom vermelho num filme ou do que quer que seja, o subtexto, o subtexto, o subtexto. Quando o papel do crítico é destacar coisas e articular coisas que são possíveis de as outras pessoas encontrarem também por si mesmas. E isso é diálogo. Não é um crítico se averbar num pódio e mostrar que ele é mais esperto que os outros ou que ele consegue entender coisas que os outros não entendem. Eu acho que essa crítica faz um desserviço. É muito mais interessante uma crítica que mostra às pessoas coisas que elas também podem ver, mas que podem ter passado despercebidos. E é importante também que o crítico seja consciente do papel dele, de que ele precisa falar sobre coisas que estão na obra. Por mais que toda crítica seja autobiográfica, ela também é sobre a arte, ela é sobre a obra e não sobre o crítico. Infelizmente a gente observa críticos que não estão interessados em diálogo. Eles estão interessados em ter uma última palavra sobre uma obra, e eu não posso pensar num serviço maior para a obra, mas principalmente para a plateia ou para o leitor. Por que o leitor não pode participar dessa conversa? Eu sei que muita gente gosta de crítica para ler se vale a pena ir ao cinema ou não, mas isso é realmente um potencial muito baixo para o que a crítica pode fazer. Ela pode realmente iluminar questões do filme, e por isso eu acho que a melhor crítica é aquela que você escreve para quem já viu o filme, para quem sabe do que você está falando. Eu acho muito difícil escrever sobre determinados filmes sem falar do final, sem falar daquele momento que você chega, aquele momento que é culminante. Então a gente está falando de novo de autobiografia, da sua experiência pessoal enquanto vê um filme. Essa busca pela lucidez que o Duché fala é também falar do filme como um todo, né? Então, como é que você vai falar de um filme como o Glass, o Vidro, do Shyamalan, que passou ano passado, sem falar do final dele? É impossível. Sem falar das mortes que ocorrem nesse filme. Não tem como. E eu, pelo menos enquanto crítico, não tenho interesse nenhum em falar desse filme sem poder falar do que acontece depois do meia hora de filme, sabe? E quando a gente está falando do trabalho do crítico, ou do amador, como o Duché fala, que é de descobrir certas coisas, de destacar e revelar certas coisas, a gente também está falando em um ato que é criador, de certa forma. O crítico, ele capta um significado, um aspecto dessa obra, ele capta, ele mantém e ele prolonga a vida de uma obra. E isso é fascinante, porque ele acaba sendo responsável por injetar uma vida nova nessa obra. E isso é um ato criativo. A gente pode pensar em exemplos da própria Cahiers du Cinéma, que eles fizeram com diversos diretores, entre eles o Hitchcock, que antes da Cahiers escrever sobre ele era um diretor que fazia suspenses norte-americanos e, apesar de toda aquela maestria estar presente, e para hoje nós é óbvio, foi necessário que a crítica escrevesse sobre isso e explicasse o que havia de genial nesse trabalho e por que ele importava e de que forma ele explorava os limites dessa arte que era o cinema e contribuía com coisas novas. E isso é um trabalho que exige tempo, exige dedicação e exige paixão. Não é possível fazer isso sem estar apaixonado por esses filmes. Então, quando na Cahiers du Cinéma, o Chabrol e o Romer começam a escrever sobre o Hitchcock, lançam um livro sobre o Hitchcock dizendo: não, pessoal, presta atenção, isso aqui é um grande cineasta. E por quê? Eles acabam injetando uma vida nova nessas obras. E é por isso que o crítico ele passa a ser também um criador. Uma hipótese bem interessante disso é um filme do Raul Ruiz, que inclusive foi exibido no Olhar de Cinema em 2019, chamado A Hipótese do Quadro Roubado,
em que a gente acompanha um crítico de arte, no caso de pinturas, que ele está numa grande mansão, sozinho, a mansão é dele, e ele começa a explorar os significados escondidos em 4 pinturas. A quinta está desaparecida, é o quadro roubado, e ele tece toda uma narrativa entre essas obras que não existiria sem esse trabalho desse crítico, que é um trabalho absolutamente criativo, porque ele remonta esses quadros com pessoas reais e com luz, etc. E é um filme fascinante e tem uma forte carga também de Jorge Luis Borges, né? Que, falando dessas ficções e críticas que na verdade não existem, mas é um filme fascinante porque ele coloca o crítico em protagonismo e o trabalho criativo do crítico, essa força criadora do crítico em primeiro plano. E nesse papel criador do crítico também está em criar parâmetros. Como a gente falou desde o começo, a arte é sim a arte de amar, mas a gente não, nesse caso, a gente não ama sem lucidez, a gente não ama sem rigor. Então, quando a gente está falando de crítica, a gente também está falando em criação de parâmetros que sejam replicáveis, que possam ser compreendidos por outras pessoas. Não adianta ficar só na sua biografia dizendo eu amo e pronto, eu gosto e pronto. A gente tem que ultrapassar o império do gosto para critérios que sejam relacionáveis e replicáveis para as outras pessoas. Por que esse filme é importante? A gente passa pela pergunta de por que eu me emocionei com esse filme. Mas por que você se emocionou? E em que sentido? E como que isso aconteceu? Então a gente tem que passar por esse trabalho de lucidez de uma forma que as outras pessoas também possam elas mesmas chegar nesses lugares que você chegou com a sua crítica. Quando a gente começa a falar de parâmetros, a gente acaba obrigatoriamente chegando numa pergunta que é: o que é o cinema? O que é importante no cinema? O que é importante nessa arte? E essa é a pergunta que todo crítico acaba por tentar responder em todas as suas críticas, em todos os seus textos. Todo o texto da crítica acaba sendo o que é o cinema para aquele crítico. E, de certa forma, também, o que esse filme responde o que é o cinema. O que esse filme colabora com a história do cinema e de que forma, o que ele traz de novo, o que ele traz de antigo, o que ele traz de valioso. Então a gente acaba falando de parâmetros que podem ser replicáveis. Como que a gente faz isso? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, a dica do Duché nesse texto é trazendo negativas. Em vez de dizer o que é o cinema, é dizer o que não é o cinema. E o Duché acredita que, à medida que a gente vai respondendo o que não é o cinema, o que não deve ser feito, a gente chega em o que deve ser feito, o que pode ser feito. Então é interessante porque dentro da arte de amar a gente também fala de crítica negativa. A crítica negativa também tem a sua importância dentro do cinema. Eu pessoalmente acho algo desagradável de ser feito, porque isso vem do T.S. Eliot, que ele escreve que o artista ele deve se concentrar no que existe de mais belo e o que existe de mais importante. Mas também há outros críticos ótimos que defendem que o trabalho do crítico é tirar o lixo do meio da rua para as pessoas poderem passar. E às vezes é isso. Então cabe a cada um decidir não de que lado fica, mas às vezes uma crítica negativa pode ser realmente importante, ela pode trazer coisas interessantes, mas daí vai realmente do trabalho de cada um escrever sobre o que gosta. E às vezes você precisa escrever sobre o que não gosta também. Então quando um crítico se dedica a uma obra, ele na verdade está usando a sensibilidade dele para chegar na sensibilidade desse artista. Então a gente tem uma comunhão de sensibilidades, como o Duché fala. Isso é uma coisa fascinante, porque se toda obra ela é resultado de um processo sensível, isso vale tanto para o artista como para o crítico. Um artista ele também cria novas sensibilidades, porque ele está explorando novas formas e novas plasticidades e novas narrativas. Então, quando o trabalho do artista se encerra com aquela obra, a bola passa para a crítica. A crítica tem que lidar com essas sensibilidades novas. Muitas vezes nós somos confrontados com formas novas mesmo. E como que a gente lida com isso? Como que a plateia lida com isso? Cabe ao crítico tentar dar conta dessas novas sensibilidades que são apresentadas com a obra. Então, quando a gente fala da arte de amar, parece ser uma coisa difícil, e é difícil. É difícil amar, e é difícil ter razão, é difícil ser lúcido. E fazer essas duas coisas ao mesmo tempo é mais difícil ainda.
Mas é também algo que o Duché fala, que é muito bonito, que ele diz que se isso for levado a cabo com muita seriedade, se for feito da maneira correta, a crítica se torna uma arte de primeira grandeza. E é verdade. E também é por isso que o Duché termina o texto dele dizendo: e é por isso que a crítica é tão mal compreendida quanto a arte. E é verdade.